Poços de Caldas, 1972. O aroma do café recém-passado impregnava a pequena cozinha de ladrilhos amarelos, enquanto Beatriz Oliveira Santos arrumava meticulosamente a mesa para o café da manhã. Aos 25 anos, seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados que raramente exibiam maquiagem. "Felipe, Clara, o café está na mesa", chamou ela, ajeitando o avental florido que protegia o vestido simples de algodão. As crianças correram para a cozinha. Felipe, um menino esperto de 6 anos, e Clara, uma pequena de 4 com tranças douradas, que eram o orgulho da mãe. Ricardo, seu marido, já estava sentado à cabeceira, lendo o jornal local com aquela concentração característica de quem ocupa cargo importante no único banco da cidade. "Beatriz, preciso de camisas engomadas para amanhã. Temos reunião com o gerente regional", disse ele, sem levantar os olhos do jornal. A nova professora da Escola Central estará lá para apresentar um projeto de educação financeira para as crianças. Ela assentiu, adicionando mais uma tarefa à sua extensa lista mental. Casada desde os 17 anos com Ricardo, Beatriz havia abraçado com devoção seu papel de esposa e mãe. Sua vida girava em torno daquela casa de 3 quartos na Rua das Acácias, a 3 quadras da Praça Central, onde todos se conheciam pelo nome, e as fofocas corriam mais rápido que as águas do rio que cortava a pequena cidade mineira. "Mamãe, a professora nova é bonita demais", comentou Felipe inocentemente enquanto mordia seu pão com manteiga. "Ela usa uns vestidos coloridos e tem um perfume que cheira igual aquelas flores do jardim da vovó." Ricardo pigarreou, dobrando o jornal com uma precisão desnecessária. "Ela é de Belo Horizonte, formada na capital. Trouxe ideias modernas para a escola." Beatriz notou algo diferente no tom dele, uma animação sutil, um brilho nos olhos que há muito não via quando ele falava com ela. Engoliu o desconforto junto com o café morno e sorriu para os filhos. "Terminem logo o café. Não queremos chegar atrasados na escola." As semanas seguintes trouxeram mudanças quase imperceptíveis. Ricardo começou a trabalhar até mais tarde no banco. Reuniões importantes, dizia ele, projetos especiais com a comunidade escolar. Beatriz acreditava, porque acreditar era mais fácil do que questionar. Até aquela tarde de sexta-feira, quando foi ao mercado central e ouviu 2 senhoras cochichando atrás das prateleiras de enlatados. "A professora nova não perde tempo, não é? Dizem que ela e o contador do banco estão se encontrando depois do expediente na pousada da Dona Teresa." Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As latas de ervilha que segurava escorregaram de suas mãos trêmulas, criando um estardalhaço que fez o mercado inteiro olhar em sua direção. Com o rosto em chamas, ela recolheu as latas, pagou suas compras e caminhou para casa como um autômato. Naquela noite, quando Ricardo chegou tarde mais uma vez, ela já não conseguiu fingir. Confrontou-o na sala, depois que as crianças adormeceram. "Você está tendo um caso com a professora nova?" Ricardo primeiro empalideceu, depois riu, uma risada forçada e desagradável. "De onde tirou essa ideia absurda?" "A cidade inteira está comentando, Ricardo. Só eu que sou a última a saber." Ele suspirou, largando-se no sofá com uma expressão irritada. "É isso que dá viver enfurnada dentro de casa, Beatriz. Você acredita em qualquer fofoca que ouve." "Não estou inventando nada. Estou perguntando." Foi então que ele a olhou com uma expressão que ela jamais esqueceria, um misto de desdém e pena que a diminuiu como nunca antes. "O que você entende do mundo lá fora, Beatriz? Você é apenas uma dona de casa que mal terminou o ginásio. Joana é uma mulher culta, que viveu na capital, que tem assuntos interessantes para conversar." As palavras atingiram Beatriz como bofetadas. Ela sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. Não daria a ele o prazer de vê-la desmoronar. "Então é verdade", constatou com uma calma que não sabia possuir. Ricardo não negou mais. "Aconteceu. Não planejei, mas aconteceu. E sim, estamos nos vendo. Ela me compreende de um jeito que você nunca conseguiu." Naquela noite, Beatriz chorou silenciosamente no quarto de hóspedes, abraçada ao travesseiro para abafar os soluços. Não queria que as crianças a ouvissem.
Pensou em sua vida, nas escolhas que fizera. Ou melhor, nas escolhas que não tivera chance de fazer. Casara-se tão jovem, seguindo o destino que todos esperavam de uma moça de família como ela. Nunca questionara, nunca sonhara com algo diferente. Mas agora, com o peso da traição esmagando seu peito, uma pequena chama acendeu-se dentro dela. As palavras de Ricardo, apenas uma dona de casa, ecoavam em sua mente, não mais como uma sentença, mas como um desafio. Na manhã seguinte, após uma noite de insônia e lágrimas, Beatriz observou seu reflexo no espelho do banheiro. Os olhos inchados contavam uma história de dor, mas também revelavam uma determinação que até então desconhecia. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Provaria seu valor, não a Ricardo, mas a si própria. E essa seria apenas a primeira página de sua nova história. Beatriz respirou fundo antes de bater a porta de madeira desgastada da pequena casa de Dona Iracema. A antiga professora, viúva há mais de uma década, era conhecida por sua sabedoria e pelo respeito que impunha na comunidade de Poços de Caldas. Com 70 anos e cabelos completamente brancos presos em um coque severo, ela havia educado gerações de crianças da cidade, inclusive Ricardo. "Entre, minha filha", disse Dona Iracema ao abrir a porta, seus olhos perspicazes imediatamente notando os vestígios de choro no rosto de Beatriz. "O que traz a senhora do contador aqui em plena quarta-feira?" Beatriz hesitou, apertando a bolsa contra o peito. "Dona Iracema, preciso da sua ajuda, quero voltar a estudar." A idosa ergueu as sobrancelhas grisalhas, convidando-a a entrar com um gesto. Na sala simples, mas impecavelmente organizada, Beatriz desabafou entre lágrimas contidas. Contou sobre a traição, as palavras cruéis, a sensação de estar presa em uma vida que agora parecia uma gaiola dourada. Ricardo disse que sou apenas uma dona de casa que mal terminou o ginásio. E ele está certo. Beatriz enxugou uma lágrima teimosa. "Quero provar que posso ser mais do que isso. Não para ele, mas para mim mesma." Dona Iracema observou-a em silêncio por alguns instantes, como se avaliasse o verdadeiro peso daquelas palavras. Então, com um movimento decidido, levantou-se e foi até uma estante de livros. "Você terminou até que série, menina?" "O 2º ano ginasial, parei quando casei com Ricardo." A professora aposentada retornou com uma pilha de livros empoeirados. "Vamos começar por aqui. Segunda, quarta e sexta, às 14h, enquanto seus filhos estão na escola. Vai ser nosso segredo por enquanto." Assim começou a transformação de Beatriz. As tardes com Dona Iracema tornaram-se seu refúgio, seu momento de libertação. Em casa, continuava sendo a esposa dedicada e mãe amorosa, cuidando de tudo com a mesma perfeição de sempre. Ricardo mal notava sua ausência nas tardes de estudo. Estava ocupado demais com seu caso, cada vez menos discreto. 3 meses depois das aulas começarem, veio o golpe definitivo. Ricardo chegou em casa com uma expressão grave, pedindo para conversar após as crianças dormirem. "Joana está grávida", anunciou ele, sem rodeios. "Vou me mudar para o apartamento dela na semana que vem." Beatriz sentiu como se o teto desabasse sobre sua cabeça. Uma coisa era suportar a infidelidade, outra completamente diferente era ver sua família destruída. "E os nossos filhos?" perguntou com a voz trêmula. "Continuarei sendo pai deles. Mandarei dinheiro todo mês." Ricardo parecia ensaiar um discurso pronto. "Será melhor assim para todos. Você pode ficar com a casa." "Grande generosidade sua", respondeu ela, com uma ironia que nunca soube possuir. "Vou contar para as crianças ou prefere que eu invente alguma história?" Ricardo pareceu genuinamente surpreso com sua reação contida. Esperava lágrimas, súplicas, não aquele autocontrole. "Diga que precisei ir trabalhar em outra cidade. Com o tempo eles entenderão." Na manhã seguinte, após uma noite de insônia, Beatriz foi à casa de Dona Iracema mais cedo que o habitual. Encontrou a idosa já de pé, regando suas violetas. "Ele vai embora", disse Beatriz sem preâmbulos. "Vai morar com ela. Estão esperando um filho." Dona Iracema pousou o regador e segurou as mãos de sua aluna. "E agora, o que pretende fazer?" Beatriz respirou fundo, endireitando os ombros. "Continuar estudando, conseguir um emprego, criar meus filhos."
A antiga professora sorriu com um brilho de orgulho nos olhos. Então vamos redobrar nossos esforços. Sei que o diretor da escola dos seus filhos está precisando de uma auxiliar para o período da tarde. Nas semanas seguintes, enquanto Ricardo desfazia sua vida no lar para construir outra com Joana, Beatriz intensificou seus estudos. Com a ajuda de Dona Iracema, preparou-se para os exames do supletivo e inscreveu-se para a vaga de auxiliar escolar. O dia da entrevista chegou. Beatriz vestiu seu único vestido bom, um azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Sentiu-se estranha apresentando-se como candidata a um emprego, algo que jamais imaginou fazer. O diretor Osvaldo, um homem de meia idade com um olhar bondoso, folheou seus documentos. Então a senhora é esposa do Ricardo do banco? Ex-esposa, corrigiu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Estamos nos separando. O diretor ajeitou os óculos, visivelmente constrangido. Em uma cidade pequena como Poços de Caldas, as notícias corriam rápido. Sabe que o salário é bem modesto, não é? Mal dá para complementar uma renda. Será minha única renda, senhor diretor. E estou estudando para o supletivo. Pretendo fazer o curso normal assim que puder. Algo no olhar determinado de Beatriz deve ter impressionado Osvaldo, porque ele fechou a pasta com decisão. A vaga é sua. Pode começar na segunda-feira. Foi assim que Beatriz iniciou sua nova vida, trabalhando durante o dia, estudando à noite depois que as crianças dormiam e cuidando sozinha da casa nos intervalos. O dinheiro de Ricardo chegava pontualmente, mas mal cobria as despesas básicas. Muitas noites ela ficava acordada até tarde, consertando roupas velhas, adaptando vestidos e calças para que os filhos não sentissem vergonha na escola. 2 vezes por semana, Dona Iracema vinha ajudá-la com as lições mais difíceis. Felipe e Clara adoravam a presença da senhora idosa, que lhes contava histórias e ensinava jogos antigos. A mamãe vai virar professora como a senhora? Perguntou Clara certa vez enquanto Beatriz preparava o jantar após um longo dia de trabalho. Se Deus quiser, meu bem, respondeu Beatriz, sentindo uma emoção diferente ao perceber que seus filhos observavam sua luta. 6 meses após a partida de Ricardo, Beatriz recebeu a notícia de sua aprovação no exame supletivo. Chorou de alegria ao mostrar o resultado para Dona Iracema, que a abraçou com força. Agora você pode se inscrever para o curso normal, disse a professora aposentada orgulhosa. Já está na metade do caminho. Naquela noite, quando Felipe e Clara dormiam, Beatriz contemplou o céu estrelado pela janela da sala, pensando em tudo que havia mudado em tão pouco tempo. Seu corpo estava exausto, suas mãos calejadas de trabalho, mas seu espírito florescia com uma força que nem ela mesma sabia explicar. Havia descoberto em si uma mulher que não conhecia, resiliente, determinada, capaz. E isso era apenas o começo de sua metamorfose. 1 ano e meio havia se passado desde que Ricardo deixara a casa na Rua das Acácias. Poços de Caldas continuava sendo a mesma cidade pacata, onde as estações eram marcadas mais pelas festas tradicionais do que pelo clima. Na escola central, Beatriz organizava materiais na pequena biblioteca, onde agora trabalhava como auxiliar em tempo integral. Beatriz, telefone para você, chamou a secretária Margarida, apontando para o aparelho na mesa do diretor. Alô? Quem fala? Beatriz segurou o fone enquanto ajeitava uma mecha de cabelo atrás da orelha. Seus cabelos agora estavam mais curtos, um corte prático que adotara para economizar tempo nas manhãs atarefadas. Beatriz? Sou eu. A voz de Ricardo soou estranhamente hesitante do outro lado da linha. Preciso conversar com você. Posso passar na casa mais tarde? Ela sentiu o coração acelerar, mas sua voz permaneceu calma. Os meninos vão gostar de te ver. Estaremos em casa depois das 6. Beatriz tentou se concentrar no trabalho durante o restante da tarde, mas sua mente vagava. O que Ricardo queria? Há 3 meses que mal o via. Apenas quando ele vinha buscar as crianças para passar um domingo juntos, quinzenalmente. Agora que pensava nisso, ele parecia abatido nas últimas visitas. Em casa, preparou o jantar enquanto Felipe e Clara faziam a lição de casa na mesa da cozinha. Felipe, agora com quase 8 anos, tornara-se mais sério e responsável desde a partida do pai. Clara, com 6,
Ainda perguntava frequentemente quando o pai voltaria para morar com eles. A campainha tocou pontualmente às 7. Ricardo estava parado à porta, segurando um pacote de doces para as crianças. Parecia mais velho, com olheiras visíveis e uma expressão cansada que Beatriz não lembrava de ter visto antes. "Papai!" gritaram os pequenos, correndo para abraçá-lo. "Meus tesouros", disse ele, agachando-se para recebê-los. Seus olhos encontraram os de Beatriz por cima das cabeças das crianças. "Vocês cresceram tanto." Depois de uma hora brincando com os filhos, Ricardo ajudou Beatriz a colocá-los na cama. Quando voltaram para a sala, um silêncio incômodo pairou entre eles. "Você parece bem", disse ele finalmente, observando-a com atenção. "Diferente." "Estou diferente", respondeu ela simplesmente, sentando-se na ponta do sofá. "O que queria conversar comigo, Ricardo?" Ele respirou fundo, passando as mãos pelo rosto num gesto nervoso. Joana voltou para Belo Horizonte. Levou o bebê com ela. Beatriz sentiu uma mistura confusa de emoções. Surpresa, vindicação, até mesmo uma pontada de pena. "Sinto muito", disse, e percebeu que era sincera. Ela disse que a vida no interior não era o que esperava, que se sentia sufocada aqui. Ricardo riu sem humor. Irônico, não é? As mesmas coisas que ela dizia que eu usava como desculpa para o que aconteceu entre nós. Beatriz observou o homem à sua frente. Parecia menor, menos imponente do que na imagem que guardava dele. "As crianças sentem sua falta", disse, optando pela neutralidade. "E você? Sentiu minha falta?" A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela refletiu por um momento antes de responder com honestidade. "Senti falta do que tínhamos antes, da família que éramos." Ricardo moveu-se para mais perto dela no sofá. "Podemos ter isso de novo, Beatriz. Eu cometi um erro terrível. Me deixei levar por uma ilusão." Ele pegou as mãos dela entre as suas. "Quero voltar para você, para os meninos, para nossa casa." "Nossa casa?" Beatriz retirou suavemente suas mãos das dele. "Esta casa é minha agora, Ricardo, e dos meninos." "Poderíamos recomeçar", insistiu ele. "Talvez em outro lugar, há uma vaga no banco em Andradas. Poderíamos nos mudar, começar do zero, longe das fofocas, dos olhares." Beatriz levantou-se, caminhando até a estante onde seus livros didáticos estavam organizados, ao lado dos brinquedos das crianças. "Você sabe que estou no curso normal agora? Ano que vem faço os exames finais. Depois disso, posso me candidatar a uma vaga de professora." Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Não sabia que tinha ido tão longe com isso. "Há muitas coisas sobre mim que você não sabe mais", respondeu ela com calma. "Descobri que gosto de estudar, de aprender, de ter minha própria renda, por mais modesta que seja. Mas você não precisa trabalhar se voltarmos. Tenho dinheiro guardado, podemos..." "Não é sobre precisar, Ricardo. É sobre querer, sobre me descobrir capaz." Ele se levantou também, aproximando-se dela. Por um momento, Beatriz viu um lampejo do homem por quem se apaixonara tantos anos antes. "Você está diferente mesmo, mas forte. Tive que ficar forte. Pelas crianças, por mim." Ricardo tentou tocá-la, mas ela recuou instintivamente. "Não posso voltar a ser o que era antes", disse Beatriz, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. "Nem quero. Estou pedindo uma segunda chance, Beatriz. As pessoas merecem segundas chances." Ela pensou nos meses de humilhação, no abandono, nas noites em que chorou até adormecer enquanto as crianças dormiam no quarto ao lado. Pensou também no que havia conquistado desde então: o respeito dos colegas na escola, o orgulho nos olhos de Dona Iracema quando ela tirava boas notas, a admiração silenciosa nos olhos de Felipe ao vê-la estudando tarde da noite. "As pessoas merecem respeito desde a primeira chance, Ricardo. E eu mereço mais do que ser sua opção quando tudo deu errado." O rosto dele endureceu ligeiramente. "É orgulho isso? Você prefere criar nossos filhos sozinha na dificuldade do que me dar outra oportunidade?" "Não é orgulho, é amor próprio." Beatriz sorriu tristemente. "Algo que eu não tinha quando você me deixou. Algo que descobri nos últimos meses." Ricardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que ela conhecia bem. "Pense nos meninos, Beatriz. Eles precisam do pai em casa. Eles precisam de um pai presente, seja em casa ou não.
e de uma mãe feliz e realizada. E você não seria feliz comigo novamente, depois de tudo que vivemos juntos? Beatriz sentiu lágrimas se formando, mas não as deixou cair. Seria feliz com o Ricardo que eu achava que você era. Não com o homem que me chamou de apenas uma dona de casa, antes de me abandonar por outra. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Do quarto das crianças, vinha a respiração tranquila de Felipe e Clara, adormecidos. Acho melhor você ir agora, disse Beatriz finalmente. Pode vir buscar as crianças no domingo, como sempre. Ricardo pegou seu casaco derrotado. Na porta, virou-se uma última vez. Você realmente mudou, Beatriz. Sim, ela respondeu, sentindo uma estranha paz interior. E isso é irreversível. Quando a porta se fechou, Beatriz encostou-se nela e finalmente permitiu que algumas lágrimas escapassem. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. Acabara de fechar um ciclo importante em sua vida e, pela primeira vez, sentiu que o futuro pertencia verdadeiramente a ela. O Salão Municipal de Poços de Caldas nunca estivera tão cheio. Era um sábado de primavera, e o burburinho das conversas misturava-se ao som dos ventiladores que giravam incansavelmente no teto alto. No palco improvisado, uma mesa com toalha verde abrigava 5 figuras solenes. A banca examinadora do concurso municipal para professores. Entre os 80 candidatos que aguardavam nervosamente, Beatriz Oliveira Santos mantinha as mãos cruzadas sobre o colo para disfarçar o tremor. Aos seus 27 anos, ela nunca imaginou que estaria ali, competindo por uma vaga como professora efetiva. Na primeira fila, Felipe e Clara, agora com 8 e 6 anos, observavam a mãe com admiração, ladeados por Dona Iracema, cuja postura rígida não conseguia esconder o orgulho. O diretor Osvaldo, agora secretário municipal de educação, ajustou o microfone. Daremos início à cerimônia de divulgação dos resultados do primeiro concurso municipal para professores de Poços de Caldas. Lembramos que foram oferecidas apenas 10 vagas, para as quais concorreram 80 candidatos de toda a região. Beatriz fechou os olhos por um instante, relembrando sua jornada. Os 2 anos de estudo intenso, as noites em claro preparando aulas e fazendo trabalhos, os finais de semana sacrificados, enquanto as crianças brincavam sob os cuidados de Dona Iracema. Pensou nas vezes em que quase desistira, quando o cansaço parecia maior que suas forças. Nas crises de choro solitárias, quando as contas se acumulavam e o dinheiro faltava. Em terceiro lugar, com nota 8,7, Mariana Ferreira, da Escola São José, anunciou Osvaldo. Aplausos ecoaram pelo salão. Beatriz sentiu o coração acelerando. Havia se saído bem nas provas, mas a concorrência era grande. Muitos candidatos vinham da capital, com formação em universidades renomadas. Em segundo lugar, com nota 9,1, Paulo Henrique Mendes, do Colégio Progresso. Mais aplausos. Beatriz sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Cláudia, colega de curso que sentara ao seu lado. Vai dar tudo certo, sussurrou a amiga. E em primeiro lugar, Osvaldo fez uma pausa dramática, com a impressionante nota 9,8, nunca antes alcançada em concursos da região. Beatriz Oliveira Santos, da Escola Central. Um momento de silêncio, seguido por uma explosão de aplausos. Felipe e Clara pularam de suas cadeiras, gritando de alegria. Dona Iracema levou as mãos ao rosto, tentando disfarçar as lágrimas que teimavam em escorrer. Beatriz permaneceu imóvel por um instante, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Vai, mãe! Gritou Felipe. Sobe lá! Com as pernas bambas, Beatriz levantou-se e caminhou até o palco. Cada passo parecia percorrer não apenas os metros que a separavam do palco, mas toda a distância que havia trilhado desde aquele dia fatídico em que descobrira a traição de Ricardo. Ao subir os degraus, viu-se não apenas como a mulher que se tornara, mas também como a menina que abandonara os estudos para casar, a jovem mãe que se anulara por anos, a esposa traída que encontrara força onde só havia dor. Parabéns, professora Beatriz, disse Osvaldo entregando-lhe um certificado emoldurado. Sua prova didática foi a melhor que esta banca já teve o prazer de assistir. O microfone foi oferecido a ela. Beatriz olhou para a plateia, encontrando os rostos ansiosos de seus filhos.
o semblante orgulhoso de Dona Iracema, os sorrisos sinceros dos colegas. No fundo do salão, uma figura conhecida chamou sua atenção. Ricardo estava parado junto à porta, com uma expressão indecifrável no rosto. "Agradeço a oportunidade", começou ela, com a voz inicialmente trêmula, mas que foi ganhando firmeza. "Dedico esta conquista aos meus filhos, Felipe e Clara, que são minha inspiração todos os dias. A Dona Iracema, que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava, e a todos que me apoiaram nesta jornada." Ela fez uma breve pausa, seus olhos encontrando novamente a figura de Ricardo ao fundo. "Também dedico a todas as mulheres que um dia foram chamadas de apenas donas de casa. Não existe apenas no que fazemos. Seja cuidando de uma família, seja educando os filhos dos outros, seja construindo nossos próprios sonhos. Somos muito mais do que os rótulos que tentam nos impor." Os aplausos foram ensurdecedores. Dona Iracema levantou-se com dificuldade, apoiando-se em sua bengala, para uma ovação de pé que logo foi seguida por todo o público. Felipe e Clara correram até o palco, abraçando a mãe com força, enquanto flashes de câmeras registravam o momento para o jornal local. Horas mais tarde, após a cerimônia e a pequena comemoração que seus amigos organizaram na casa de Dona Iracema, Beatriz voltava para casa com os filhos quando avistou Ricardo sentado no banco da praça central, aparentemente esperando por eles. "Crianças, vão na frente. Já alcanço vocês", disse ela, entregando a chave de casa para Felipe, que olhou desconfiado para o pai à distância, mas obedeceu. Beatriz aproximou-se do banco onde Ricardo estava sentado. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados. "Parabéns", disse ele, levantando-se. "Fiquei sabendo pelo jornal que você havia passado no concurso. Não imaginei que seria em primeiro lugar." "Obrigada", respondeu ela simplesmente. "Você fez um belo discurso." Ricardo parecia genuinamente tocado. "Aquilo sobre apenas donas de casa foi para mim, não foi?" Beatriz sorriu levemente. "Foi para mim mesma, na verdade. Para a mulher que eu era e não sou mais." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, diferente da tensão que marcara seus últimos encontros. Ricardo parecia querer dizer algo, mas hesitava. "Soube que você vai lecionar para o 3º ano", disse ele finalmente. "As crianças estão orgulhosas. Ouvi Felipe contando para todo mundo no armazém do seu Juvenal." "Ainda estou assimilando tudo", admitiu Beatriz. "Às vezes parece um sonho." "Você merece." Ricardo respirou fundo. "Eu fui um tolo, Beatriz. Joana voltou para a capital e me deixou. Achei que seria fácil reconquistar você, mas eu não sou mais a mesma", completou ela, sem ressentimento na voz. "Não, não é." Ele olhou para a mulher confiante à sua frente, tão diferente da jovem insegura que abandonara. "E eu me arrependo todos os dias por não ter percebido o tesouro que tinha em casa." Beatriz sentiu uma inesperada compaixão por aquele homem, agora diminuído pelo peso de suas próprias escolhas. "Não viva de arrependimentos, Ricardo. Aprenda com eles. Eu aprendi com os meus." "Que arrependimentos você poderia ter?" perguntou ele genuinamente curioso. "Me arrependo de ter deixado que definissem quem eu era por tanto tempo. De ter aceitado ser menos do que podia ser." Beatriz olhou para o céu tingido de laranja. "Mas isso ficou no passado, agora só olho para frente." "Você acha que um dia poderia me perdoar? Não estou pedindo para voltar, só para que possamos ter uma relação civilizada pelos meninos." "Já perdoei, Ricardo", respondeu ela com sinceridade. "Na verdade, deveria agradecer. Suas palavras cruéis me despertaram. Sem elas, talvez eu nunca tivesse descoberto do que sou capaz." Ricardo abaixou a cabeça, visivelmente emocionado. "Os meninos têm sorte de ter você como mãe. E você sempre será o pai deles", disse Beatriz com firmeza. "Isso nunca vai mudar, independente de nós dois." Quando se despediram, Beatriz sentiu um peso deixar seus ombros. Aquele encontro representava o verdadeiro encerramento de um ciclo. Não havia mais mágoa ou ressentimento, apenas a certeza de que cada um seguiria seu caminho. Em casa, encontrou Felipe e Clara aguardando ansiosos na varanda. "O que o papai queria?" perguntou Felipe protetor. "Parabenizar a mamãe", respondeu ela simplesmente abraçando os dois. "Vamos entrar? Hoje é dia de celebração."
Na mesa da cozinha, junto a um bolo simples que Dona Iracema havia enviado, estava um envelope. Dentro, um cartão feito à mão pelos filhos, com o desenho de uma mulher usando um chapéu de formatura. Para a melhor professora e a melhor mãe do mundo, leu Beatriz, sentindo lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Beatriz sentou-se na cadeira de balanço da varanda e contemplou as estrelas. Pensou na adolescente que fora, na esposa que se tornara, na mulher que era agora. O caminho não havia sido fácil. Ainda não era. Ser mãe solteira, professora e dona de casa exigia forças que muitas vezes ela duvidava possuir. Mas cada desafio superado, cada nota conquistada, cada sorriso orgulhoso de seus filhos confirmava que estava no rumo certo. Sua vida não era perfeita, mas era genuinamente sua, construída com suas próprias mãos, escolhas e sacrifícios. O futuro se abria à sua frente como uma estrada ainda a ser percorrida. Haveria novos desafios, certamente, mas também novas conquistas. E pela primeira vez, Beatriz não tinha medo do que viria. Tinha encontrado em si mesma uma força que ninguém poderia tirar, uma confiança que ninguém poderia abalar, uma identidade que ninguém poderia definir, a não ser ela própria. A menina que um dia abandonara os estudos para se casar, a jovem que se anulara para ser apenas esposa e mãe, havia se transformado em uma mulher completa, independente e realizada. E isso, pensou Beatriz enquanto o luar banhava o jardim de sua casa era a maior conquista de todas. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Beatriz tenha tocado seu coração e mostrado que nunca é tarde para descobrir sua própria força. Se esta narrativa ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias inspiradoras como essa. Todos os dias trazemos novas narrativas que celebram a superação e a coragem. Então fique à vontade para explorar nosso acervo e encontrar sua história favorita. E você, já passou por uma transformação pessoal em sua vida? Conte-nos sua experiência nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história que vai aquecer seu coração e alimentar sua alma.